Se liga e se eu te dissesse que quase metade de toda a riqueza da Etiópia está nas mãos de pouquíssimas famílias. São elas que decidem os rumos de toda a nação. Elas provavelmente escolhem até quem vira presidente. Hoje nós vamos conhecer as famílias mais ricas da Etiópia. Começando agora com Marcus Samuelson e sua família. Nascido na Etiópia, a jornada dele o levou por vários continentes, tornando-o um renomado chefe celebridade sueco-americano e astro de TV. Hoje, ele é famoso como o chefe principal do Red Rooster, um restaurante vibrante no Harlem, Nova York. Mas a vida dele começou em circunstâncias muito mais humildes e difíceis. Seus primeiros anos foram marcados por tragédia e separação. Com apenas 3 anos, sua mãe faleceu durante um surto de tuberculose. Pouco depois, a Guerra Civil Etíope estourou em 1974. Ele e sua irmã, Fantai, se separaram da família no caos. Preste atenção, as coisas ficariam piores. Revelou isso em entrevistas até para Anthony Bourdain. Por fim, os irmãos foram adotados por Lennart e Ann-Marie Samuelsson, casal sueco de Gotemburgo, que mudou os nomes deles para Marcus e Linda. Eles cresceram junto com a irmã adotiva deles, Ana. Mesmo a milhares de quilômetros do seu local de nascimento, as raízes etíopes de Samuelson continuaram vivas. Seu pai biológico, Tsegai, que era padre na Igreja Ortodoxa Etíope e pai de outros 8 filhos, ainda mora na mesma vila onde o chefe nasceu. Mas foi na Suécia que a paixão de Samuelson pela comida despertou. Influenciado pela avó materna sueca, ele seguiu seus estudos culinários no Instituto Culinário de Gotemburgo. A carreira dele rapidamente decolou, levando-o a cozinhas na Suíça e Áustria até chegar nos Estados Unidos em 1994, estagiando no aclamado Aquavit. E você sabia disso? A vida amorosa dele é tão agitada quanto a carreira. Casou-se com a modelo etíope Gate Maya Haile em um casamento deslumbrante em Addis Abeba, Etiópia. Hoje moram no Harlem e criam o filho. Em 2021, anunciaram a vinda da filha Grace Etiópia, que nasceu em 2022. Ele também tem outra filha adulta de antes. Fora da cozinha, o chefe se dedica muito à caridade. Ele faz parte do conselho do City Harvest e colidera o programa Careers Through Culinary Arts, além de ser embaixador da Unicef desde os anos 2000. Junto com a esposa, ele fundou a Three Goats, focada na saúde e educação infantil, com uma fortuna que chega perto da casa dos 6 milhões de dólares. Sua trajetória inspira pela resiliência e generosidade pura. Agora vamos conhecer Tewodros Kasahun e família. Esse homem, mais conhecido como Ted Afro, tem seu nome ecoando por toda a Etiópia como um dos astros mais influentes e brilhantes do cenário musical. Suas canções viraram hinos de revolução, crítica social e muito orgulho cultural. O som autêntico, misturado a fortes mensagens políticas, fez dele a grande voz do povo, garantindo um status de lenda viva na música, inspirando gerações inteiras e novos talentos a seguirem seus passos. Nascido em Addis Abeba em 76, a família dele guarda segredos que nós vamos ver. Vem comigo descobrir a história de Ted Afro, filho do compositor Kasahun Germamo. Sua mãe, Tilai Aragi, era dançarina. Mas mesmo vindo desse mundo artístico, os pais não queriam que ele seguisse a carreira musical. Só que a paixão de Ted era forte demais para ser contida. Decidido a vencer, em agosto de 2014, ele lançou um single chamado Seventh Dereja, uma viagem nostálgica aos anos 70 na Etiópia. Com um clipe em preto e branco, a música tocou o coração do público e alcançou mais de 9 milhões e 100 mil visualizações no YouTube em 2 anos. Mas isso foi só o começo. O 5º álbum de Ted, chamado Etiópia, lançado em maio de 2017, estourou no topo da Billboard. Com mais de 600 mil cópias vendidas, um feito gigantesco para qualquer artista. Mesmo sendo tão famoso, Ted mantém suas raízes bem firmes em Addis Abeba. Ele vive com sua esposa, a atriz e modelo Amlezet Mushi, desde setembro de 2012. E hoje eles têm 3 filhos. Com uma fortuna de 16 milhões e 700 mil dólares, Ted virou um ícone.
Ele é o maior símbolo de resistência cultural e ousadia artística da Etiópia. Agora prestem muita atenção na jornada inacreditável de Lia Kebede e sua família. Saindo diretamente de Addis Abeba para se transformar em um ícone mundial. Nascida na Etiópia, ela cresceu sendo a única filha entre 4 irmãos. Ainda na escola Lycée Gebré Mariam, ela aprendeu a falar francês fluente. Tudo mudou quando um diretor de cinema a anotou e a indicou para uma agência de modelos francesa, abrindo o caminho para o seu estrelato internacional. Depois de se formar, Lia se mudou para Paris para focar na carreira e acabou indo parar nos Estados Unidos, morando primeiro em Chicago. Depois em Nova York, o sucesso foi imediato. Lia estampou a capa da renomada revista Vogue, 3 vezes consagrando seu nome no topo da moda. Mas ela queria muito mais do que passarelas. Em 2005, Lia virou embaixadora da boa vontade da Organização Mundial da Saúde. Isso combinava muito com seu desejo de ajudar. No mesmo ano, ela criou a Fundação Lia Kebede, focada em reduzir a mortalidade materna e infantil na Etiópia e no mundo. O projeto apoia ações que trazem educação, treinamento e saúde de baixo custo para todos. E o impacto é real. Um dos centros de saúde parceiros registrou um aumento de 50% nos partos em apenas um ano. Na vida pessoal, ela se casou com o empresário etíope Kassi Kebede no ano 2000. Dessa união, nasceram os filhos Suhu e Rae. Eles construíram uma vida em Nova York, mas se separaram em 2013. Divorciando-se em 2015, apesar de todas as mudanças. Vocês viram que o foco dela continuou firme no ativismo e na moda. Com uma fortuna de 18 milhões de dólares, ela continua sendo uma inspiração, dentro e fora das passarelas, como símbolo de força e muita filantropia. A seguir, Hermias Amelga e sua família liderada por esse grande nome. Um influente economista e empresário etíope que causou um impacto gigantesco, tanto no país quanto no exterior. Sua jornada o levou aos Estados Unidos, nos anos 70, onde estudou e subiu na vida. Incrível, né? Preparem-se. Hoje nós vamos descobrir como ele conquistou diplomas de Economia e Ciências Políticas no Amherst College, em 1980, seguido por mestrado em Economia Internacional e um MBA em Finanças pela Universidade de Boston. Durante 12 anos, Hermes brilhou como banqueiro de investimentos nos Estados Unidos, mas em 1996 arriscou tudo. Numa decisão ousada que mudou sua vida para sempre, ele voltou à Etiópia. No começo, ele nem pensava em largar sua vida de extremo sucesso na América. Na verdade, ele se achava a última pessoa que faria isso. Mas, de repente, sua esposa insistiu numa viagem rápida, e essa virada mudou tudo de vez. Olhem só, ele lembra de pousar em Addis Abeba, pisando naquelas estradas lamacentas e chuvosas. Saindo do aeroporto de Bole, um choque total comparado ao luxo da América. O que era só um passeio virou uma estadia de meses, até que ele finalmente tomou aquela decisão drástica de se mudar de mala e cuia. Nesse meio tempo, Hermes vendeu sua gigantesca propriedade de 8.000 acres em Los Angeles, encerrando um capítulo para começar outro ainda maior. Desde o seu retorno triunfal, Hermes fundou várias empresas de sucesso absurdo, incluindo a Highland Springs, de água mineral, o Banco Zemen e a Access Real Estate, virando uma lenda no cenário econômico da Etiópia. Essa mente brilhante de negócios não apenas ajudou no crescimento do seu país, mas também virou uma baita inspiração para quem sonha em investir na própria terra natal. Mas não pensem que ele só se importa com dinheiro. O homem é extremamente focado na saúde. Já na casa dos 60 anos, ele atribui sua fisionomia super jovem a uma rotina de exercícios e dieta bem comum. Vocês também vão achar isso uma loucura, mas ele só faz uma refeição diária. Baseado nas pesquisas vencedoras do Nobel do cientista japonês Yoshinori Ohsumi, a autofagia descoberta por ele mostra como as células se reciclam durante o jejum e comprova os benefícios absurdos de comer menos. Com uma imensa fortuna avaliada em cerca de 20 milhões de dólares, a trajetória de Hermes é pura superação, foco e retorno às suas origens. Sua caminhada prova o valor de arriscar tudo e a importância de equilibrar carreira e bem-estar pessoal. Agora conheçam Mohamed Tura,
Lá em 1954, ele criou as bases de um império colossal, ao fundar a famosa Tura Chinese Commodities, rebatizada como Tura Sociedade Limitada, há mais de 60 anos. Essa potência domina o mercado etíope com uma força absurda e autoridade na importação e distribuição de maquinários, materiais de construção pesada, ferragens, além de erguer indústrias de todos os tamanhos imagináveis. Mesmo após a sua morte, o legado grandioso dele continua vivo nas mãos firmes de 6 familiares que comandam tudo hoje. O império da família Tura se expandiu para cimento, produção de agregados e até um setor forte de embalagens e impressões. Com tanta diversidade, eles continuam crescendo sem parar e dominando vários setores da economia. Antes de partir deste mundo, o visionário fundador Mohamed Tura acumulou uma fortuna incrível de mais de 45 milhões de dólares, deixando uma bela história de sucesso para nós nos inspirarmos, que molda os negócios da Etiópia até hoje. Aliko, preparem-se para conhecer Akiko Seyon Mbai, herdeira de um lendário empreiteiro, Seyon Mbai, sendo ela a acionista majoritária do Orchid Business Group, fundado em 2001. Com o tempo, o grupo conquistou grandes contratos governamentais, tendo papel fundamental nas obras e infraestrutura mais importantes de toda a Etiópia. Isso inclui a colossal obra da Grande Represa do Renascimento Etíope, conhecida como GERD, ferrovias estratégicas e várias rodovias essenciais por todo o país. Mas os negócios de Akiko vão muito além disso. Da construção civil, sob seu comando, o grupo também aluga maquinário pesado e se expandiu para o setor de spas, academias de ginástica e empresas de logística. Agora, ela está prestes a fazer algo histórico na nação, sendo a primeira etíope a ter uma usina de energia solar privada no país. Ela vai fechar parceria com a italiana Enel Green Power para a construção de uma usina solar em Meterrara, com contrato que será assinado diretamente com a estatal de energia local, com as mãos em múltiplos. Prestem atenção, com uma fortuna de 60 milhões de dólares, ela não está só, seguindo os passos do pai. Ela está criando o próprio império e se consolidando como uma das maiores forças empresariais da Etiópia. Agora conheçam Ketema Kebede. A trajetória desse homem rumo ao topo começou em 1976, quando ele fundou a KK-PLC. Aproveitando a experiência comercial da família, ele focou em vender fios acrílicos e outros produtos muito procurados na Etiópia. Sua visão de negócios brilhou rápido, expandindo além do mercado local e criando laços com países vizinhos, transformando sua empresa em uma das gigantes do país. No começo, vendendo apenas cobertores, suéteres e tapetes. A corporação KK cresceu incrivelmente rápido e em 1992 virou potência corporativa completa. Com esse crescimento, Ketema decidiu diversificar totalmente suas atividades, distribuindo produtos locais por todo o território nacional e exportando bens agrícolas e importando muita mercadoria. Mas a sua ambição não parou por aí. Ele começou a fabricar fios acrílicos e cobertores, investiu pesado no setor imobiliário e lançou grandes serviços de logística para o grupo. E pensem comigo, vindo de origens humildes, ele ergueu um império sendo o puro reflexo de pura determinação. Hoje, com uma fortuna estimada em mais de 80 milhões de dólares, ele é uma grande inspiração para novos empreendedores, provando o poder de uma mente focada. E agora temos Eskinder Zeldi e família. Ele é um engenheiro civil brilhante que aprimorou seus conhecimentos na Alemanha, antes de voltar para revolucionar a infraestrutura de sua terra natal. Embora ele já tivesse uma carreira consolidada por lá, conquistando grandes contratos do governo alemão, seu grande sonho sempre foi outro. Ele queria mesmo era transformar as estradas da Etiópia. Desde seu retorno, ele liderou projetos monumentais de pontes e rodovias importantes, que se tornaram um verdadeiro orgulho do país. Suas obras incluem o famoso viaduto de Bold Road Wolo Sefer, redefinindo os padrões da engenharia nacional.
Sua obsessão por qualidade mudou tudo. E cá entre nós, o legado dele continua inspirando outros. Vem descobrir como esse cara dominou o setor de construção, trabalhando lado a lado com chineses e sem aceitar nada menos que a perfeição. Eskinder Zudi conquistou o respeito total por mudar o rumo de toda a Etiópia. Ele acumulou prêmios de instituições gigantes, como a Autoridade de Estradas da Etiópia e a Agência de Trânsito da capital, o que consolidou seu nome como um dos maiores engenheiros do país. Com uma fortuna estimada em 120 milhões de dólares, a história de Eskinder mostra como sua visão e dedicação absoluta revolucionaram as coisas. Toda a infraestrutura do país, definindo um novo padrão para o futuro da construção. Agora falemos de Suhura Ismail Khan, uma mulher extremamente poderosa nos negócios, que comanda um império comercial gigantesco em Jijiga, empregando milhares de pessoas. Com centenas de veículos e até mesmo sua própria companhia aérea, a Suhura Airways, uma empresa de voos fretados criada em 2009. Ela teve um papel crucial. E presta atenção aqui, pois ela domina o mercado do khat, aquela planta estimulante cultivada no leste da África e na Península Arábica. Graças à sua enorme influência, ela controla mais da metade dessas vendas, um número absurdo para o mercado tão disputado. Em 2010, ela decidiu passar o controle para os filhos. Só que as coisas desandaram quando a empresa começou a perder quase $1 milhão rapidamente, forçando sua volta. Para salvar o navio, sob sua liderança firme, eles passaram a vender de 30 a 40 toneladas por dia em 2011, consolidando seu domínio absoluto. Com uma fortuna de $200 milhões, o instinto de negócios de Suhura e sua resiliência a transformaram em uma das empreendedoras mais ricas do país, sendo uma verdadeira inspiração. Agora vamos falar de Ali Shifal. Vocês sabiam que o clima lá é perfeito para café? Homer aproveitou isso e entrou de cabeça no ramo como a mente brilhante por trás da Nejat International, focando em exportar o melhor café etíope para os mercados do mundo todo, graças à forte tradição local e ao desejo global por seus grãos. A sua empresa ganhou destaque rapidamente. Com o tempo, eles não pararam no café, expandiram para outros setores agrícolas, buscando crescer e diversificar os negócios. Mas à medida que a concorrência ficou mais acirrada, a empresa enfrentou sérios desafios e os lucros já não são tão altos. Mesmo assim, a trajetória de sucesso de Homer continua impressionante, acumulando um patrimônio de $500 milhões, provando sua força no mercado de exportação agrícola. Temos também Tekle Haymanot Ambai e sua família. Sua jornada vitoriosa começou do zero, em 1993, criando sua construtora com apenas $185 de capital inicial. Dando um salto para hoje, a empresa virou uma gigante do setor, empregando mais de 2.500 pessoas e fechando com contratos que passam de $186 milhões. Uma de suas maiores obras foi o Edna Mall, um shopping moderno com um cinema espetacular. O mais incrível é que este é um dos únicos 2 lugares na África que exibem lançamentos mundiais na hora. Sua construtora comanda outras grandes obras. E aí, curtiu conhecer esses impérios? Vem comigo descobrir como Tekle Haymanot Ambai mudou tudo, sendo a primeira construtora etíope com certificação ISO pela Organização Internacional de Padronização de Verdade. Agora, considerado um dos homens mais ricos de toda a Etiópia, Tekle Haymanot, ele lidera esse setor com uma fortuna estimada em mais de $600 milhões. Sua trajetória humilde até o topo é inspiradora, provando sua visão e força implacável. E agora, conheça Tashita Tufaa e sua família. Quando criança na Etiópia, ele andava 8 quilômetros para estudar. Hoje, ele comanda a Metropolitan Transportation Network, uma empresa multimilionária que transporta com segurança mais de 15 mil crianças em Minnesota diariamente. O que começou com apenas uma van virou um império gigante, graças à incrível habilidade de negociação incrível. Presta atenção em como tudo começou. Muito antes de pisar na América, sendo um de 14 irmãos numa fazenda. Sua jornada nunca foi fácil.
Formado e trabalhando como professor, ele decidiu fugir para os Estados Unidos em 1992, lavando pratos como segurança, operário de fábrica e motorista, acumulando várias funções ao mesmo tempo. Sua disposição para dar o sangue em qualquer trabalho virou sua grande filosofia, compartilhada com o mundo. Como ele disse, quando você é livre, pode fazer qualquer coisa. Apenas agradeça, trabalhe duro e esqueça o orgulho besta de achar que não deve lavar pratos ou colher batatas só por ter um diploma escolar. Tenha orgulho do trabalho. Sob sua liderança, a empresa emprega centenas de pessoas locais desenvolvendo talentos e inspirando muitos a abrirem seus próprios negócios de sucesso absoluto. Sendo um mentor e exemplo vivo do sonho americano, sua influência vai além dos negócios. Hoje ele tem uma fortuna estimada em 750 milhões de dólares, mostrando sua imensa resiliência. Agora conheça Bethlehem Tilarum Alemo. Você vai se surpreender com o sucesso de Bethlehem Tilarum Alemo. Ela é a mente brilhante da Sol Rebels, famosa marca de calçados de Addis Abeba. Fundada em 2005, a marca une ricas tradições artísticas, locais com os icônicos sapatos e sola de pneu Barabaço criando algo único. Com essa inspiração, ela criou uma linha de calçados que foca em sustentabilidade, produção ética e conforto. Em 2016, a Sol Rebels já estava em 50 países e em 2014 foi eleita a marca de sapatos africana que mais crescia. E o ritmo não diminuiu, abrindo recentemente sua 22ª loja no famoso bairro de São Paulo, em Hamburgo. Eles estão no caminho certo para atingir a meta ambiciosa de 500 lojas pelo mundo e $1 bilhão de faturamento até 2028. Sua jornada une cultura e negócios. Hoje ela se destaca como uma das maiores empreendedoras da Etiópia, acumulando uma fortuna incrível de 830 milhões de dólares. Agora conheça o visionário Buzuayehu Bizuayehu. Ele fundou e lidera a East African Holding, gigante do mercado etíope. Como empresa-mãe, esse conglomerado administra diversos setores importantes, desde bens de consumo, agricultura de grande escala, passando por embalagens, transporte imóveis e até mineração de carvão. Com 6.000 funcionários, você e eu vimos como o trabalho duro compensa. Prepare-se porque hoje vamos conhecer um dos maiores impérios do país, produzindo mais de 100 produtos diferentes e oferecendo transporte e distribuição para todos. Não só para suas filiais, mas também para clientes externos. E além de seu papel de liderança, na East African Holding, Bizuayehu controla várias outras empresas gigantes, como a Bizu Investments e a East African Agribusiness, além da Cosmar East Africa Business e do East African Group. Essa força, East African Tiger Brands, Etio-Asia Industries, National Cement e muito mais, incluindo mineração de carvão. A força de Bizuayehu cresceu, que o transformou em uma lenda absoluta do mercado na Etiópia, com uma fortuna estimada em mais de $1 bilhão. Sua trajetória de simples empreendedor a titã industrial mostra o peso de uma ambição implacável. Reparem bem em Tedros Ashenaf. Esse homem é um empreendedor brilhante que conquistou um espaço gigantesco no setor de energia como comandante da Southwest Energy, a primeira e única petrolífera de capital totalmente nacional. Ele mudou o rumo histórico energético do país. Sediada em Addis Abeba, a Southwest Energy está liderando com folga a exploração e produção de combustíveis na Etiópia. Mas o poder dele vai muito além. Ele também preside a Southwest Development, fornecendo serviços cruciais para as maiores empresas do ramo. E os negócios dele vão muito além desse setor, já que ele é um dos donos da gigante cervejeira SABMiller e também investe na Ambu Mineral Water, uma marca super famosa por sua água com gás natural. Sua genialidade ficou clara em 2016, quando ele liderou uma das maiores jogadas financeiras da África. Prestem atenção no valor envolvido. Um acordo de $1,4 bilhão com a Japan Tobacco International, comprando 40% da National Tobacco Enterprise. Esse marco histórico de $1 bilhão
foi a maior privatização local. Com uma fortuna de mais de 1,2 bilhão de dólares, o sucesso de Axenaf revela uma visão genial e um impacto absurdo na economia nacional. Agora conheçam Belaine Kind, outro mestre dos negócios que construiu seu próprio império, o BK Business Group, fundado do absoluto zero, na Etiópia. No começo, focado em grãos e sementes oleaginosas, o grupo explodiu e cresceu demais desde 2005, consolidando sua posição como referência no agronegócio, destacando-se como um dos maiores exportadores de gergelim da Etiópia. Sob seu comando, o BK Business Group avançou para muito além da agricultura. Hoje, eles dominam várias frentes, envolvendo o comércio, transporte de cargas, materiais de construção, hotelaria e grandes aportes financeiros nacionais e internacionais. Essa grande diversificação de mercado tornou a empresa uma força corporativa imbatível no país, com uma fortuna estimada em mais de 1,4 bilhão de dólares. Belaine Kind é a prova viva de que adaptabilidade gera um sucesso inacreditável nos negócios. E agora, Abay Tsehay, uma figura lendária da política, que vocês com certeza já ouviram falar devido ao seu enorme poder no partido do governo, com conexões e investimentos em vários setores. Se liga só, vamos ver como esses setores salvaram a economia. No final de sua vida, ele acumulou um patrimônio incrível de quase 1,5 bilhão de dólares, principalmente com seus negócios. Em 13 de janeiro de 2021, na Guerra de Tigré, Abay Tsehay sumiu no meio de um cenário tenso e turbulento. Dizem que ele estava acompanhado por 2 líderes importantes da Frente de Libertação do povo de Tigré quando perderam suas vidas. O governo da Etiópia afirmou que esses homens se recusaram a se render durante o conflito, causando suas mortes. Entre eles estava Asmelash Volde Selassie, um veterano com deficiência física, e Seyoum Mesfin, que já tinha sido ministro das Relações Exteriores por quase 2 décadas. Mas, em uma reviravolta total, Abay passou por cirurgia cardíaca antes da guerra, mostrando sua fragilidade diante de todo o caos. Depois do ocorrido, as famílias deles, o partido, afirmaram que os 3 foram arrancados de suas casas em Fatra Mekelle e executados pelas Forças Armadas. Fotos divulgadas pelas autoridades. Olhem com atenção. Aqui o fim desses líderes foi absolutamente brutal. Essa situação continua sendo motivo de disputa e muita dor nesse combate. Agora Samuel Tafesse se destaca como uma das maiores figuras de negócios. Com 63 anos, ele deixou sua marca como o Grande, fundador do Sunshine Investment Group, um gigante do mercado imobiliário e da construção que vem transformando a infraestrutura comercial e residencial na Etiópia e Oriente Médio desde 1983. Sob sua liderança, a empresa construiu uma lista impressionante de projetos, incluindo 427 vilas e mais de 3.500 apartamentos como o luxuoso Marriott Executive em Addis Abeba. A firma não foca apenas em prédios. Ela tem papel vital na infraestrutura, finalizando mais de 1.129 quilômetros de estradas, como a principal contratada do governo, com mais de 3.000 funcionários trabalhando. A Sunshine virou sinônimo de total qualidade e confiança no... Mas fiquem comigo porque a jornada do Samuel vai muito além dos negócios. Ele foi fundamental para fazer a construção do país avançar e ainda criou vários outros projetos e iniciativas filantrópicas por meio de sua empresa, com lucros anuais ultrapassando 100 milhões de dólares. Sua fortuna estimada passa de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, consolidando seu nome como um gigante da economia nacional. Economia. Já a Seyoum Mesfin, ele atualmente serve como embaixador da Etiópia na China, tendo uma carreira marcada por imensa influência.
em vários cargos importantes, como o de ex-ministro das Relações Exteriores. Sua longa atuação na Ethiopian Airlines acabou levantando muitas suspeitas, gerando sérias acusações de envolvimento direto em crimes ilícitos, especialmente o tráfico de drogas entre a África e a Ásia. Com essa fama terrível, ele é tido como um dos maiores traficantes africanos, acumulando uma fortuna absurda de 1 bilhão e 800 milhões de dólares nessas negociações secretas. Por outro lado, Seba Nega é um homem poderoso, na frente de libertação do povo de Tigré, famoso por criar um império comercial por 27 anos. Viu só como o poder funciona? Preparem-se, pois. Ele controlava um fundo bilionário e uma rede oculta de empresas, que usava conexões políticas e transações extremamente lucrativas para acumular riqueza. A influência de Nega na Etiópia era tão brutal, ele parecia muito mais poderoso do que o próprio falecido primeiro-ministro, Meles Zenawi. Hoje ele tem uma fortuna estimada em mais de 2 bilhões de dólares. Consolidando seu status como um dos homens mais influentes da Etiópia. Berhane Gebre Christos e sua família. Esse homem já está há muito tempo ligado ao polêmico legado de Meles Zenawi, o antigo líder supremo da Etiópia, e de sua esposa Azeb Mesfin. Ele já foi o protegido de Meles. Mas a parceria com Azeb continua ativa, e esses laços são muito profundos. Prestem atenção agora porque ele participou de manobras diplomáticas suspeitas para lavar dinheiro durante o polêmico regime de Meles, bem antes do governo se consolidar de vez. Dizem que Meles arrancava quantias absurdas de dinheiro de pessoas comuns, disfarçando tudo como impostos. Hoje, sua riqueza acumulada passa de 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Berhane teve uma trajetória agitada. Ele já foi membro do alto escalão do TPLF e atuou ativamente no Fundo de Reabilitação. Mas sua ligação tão próxima com o líder Meles acabou causando sua expulsão de tudo. Mesmo com essa queda gigante, ele ainda continua sendo uma figura muito relevante na Etiópia atual. Embora sua fortuna parecesse maior antes, conheçam agora Iob Joy Mamo e sua família. Esse homem é o verdadeiro rei do petróleo na região metropolitana de Washington, D.C. e também em Nova York, onde seu império, o Capital Petroleum Group, se destaca, atuando como o maior distribuidor de combustível. Esse grande magnata etíope, vocês viram isso? Ele comanda em segredo a maioria dos postos da região, o que lhe garante um respeito gigantesco no mercado de combustíveis de Washington. Em 2011, sua empresa valia cerca de 800 milhões de dólares. E a fortuna pessoal de Mamo disparou para 2 bilhões e meio de dólares, tornando-o um dos empresários mais ricos e poderosos de origem etíope. Além do setor de combustíveis, ele também está dominando o mercado imobiliário. Recentemente, ele fez uma oferta para comprar parte do famoso time DC United, o que colocaria seu nome na lista de sócios desse grande time americano. Esse aporte de 6% mostra sua influência se expandindo e revela seus passos estratégicos em vários setores. Agora falemos de Meles Zenawi. Esse grande líder político e empresário da Etiópia nasceu no dia 9 de maio. Nascido em 55, faleceu aos 57 em 2012. Ele governou a Etiópia como primeiro-ministro de 95 até sua morte, presidindo a nação nos anos 90. Antes de assumir esses cargos, Zenawi já era um líder vital dentro da poderosa coalizão EPRDF e do TPLF nos anos 80, ganhando enorme respeito no país. Como um líder implacável que trouxe o sistema pluripartidário para a África, além de apoiar a imprensa livre. Sob sua gestão, o país teve grandes avanços na saúde infantil e forte apoio à guerra americana contra o terror, combatendo facções extremistas como a Al-Qaeda, enquanto fortalecia alianças estratégicas importantes, estreitando laços com a União Africana e defendendo causas do continente. Sobre o clima. E aí, o que acham desse imenso legado? Você e eu precisamos entender as polêmicas pesadas que ele enfrentou, especialmente sobre a censura da imprensa. Ele faleceu após uma cirurgia difícil em Bruxelas, para retirar um tumor cerebral. Com sua partida, o ex-presidente Barack Obama reconheceu o papel de Meles Zenawi no desenvolvimento do país, focado principalmente nas comunidades mais carentes.
Quando ele se foi, sua fortuna estimada passava de 3 bilhões de dólares. Então surge Azeb Mesfin, viúva do falecido líder que construiu um império gigantesco por conta própria, no mundo dos grandes negócios, criando seus próprios empreendimentos e garantindo ações em empresas gigantescas por toda a Etiópia. Ela com certeza merece estar aqui. Mas a verdade é que o nome dela divide muitas opiniões por lá. Muitos a chamam de mãe da corrupção. Uma marca bem pesada que assombra seus negócios. Mas mesmo assim, Azeb Mesfin é dona de partes valiosas de grandes corporações nacionais, o que garantiu a ela um patrimônio de quase 4 bilhões de dólares. Essa fortuna não vem apenas dela, mas se mistura diretamente com o dinheiro deixado pelo seu falecido marido e pelo controle que mantém nessas companhias. É uma trajetória marcada por pura ambição e pelas teias do poder. No cenário etíope, vem comigo conhecer o verdadeiro topo. Muhammad al-Amoudi é simplesmente o homem mais rico da Etiópia. Filho de pai saudita e mãe etíope, sua imensa riqueza vem de um portfólio diversificado de negócios entre a Suécia, a Arábia Saudita e Etiópia. Através de sua empresa exclusiva, a Prein, ele lidera vários negócios, incluindo a Svenska Petroleum e a Midrock Europe, focada em setores de construção e imobiliário. Mas sua joia da coroa é a refinaria sueca, Prein. Recentemente, a al-Amoudi expandiu ainda mais sua forte influência no ramo hoteleiro, colocando até seu próprio genro dentro do conselho de administração da Midrock Gold, gerenciando hotéis luxuosos como as unidades do Sheraton, no Djibouti e em Addis Abeba. Sua riqueza estimada alcança incríveis 8,3 bilhões de dólares. Ao fecharmos essa lista dos maiores magnatas etíopes, fica bem interessante notar a quantidade de políticos poderosos aqui no meio. Parece que ser governante na Etiópia dá muito mais retorno financeiro do que comandar multinacionais. O que você acha dessa loucura toda? Se curtiu o vídeo, se inscreve aí. Valeu!